Olá pessoal, a gente vai hoje para a aula 9, que vamos falar sobre valor esperado e variação variável aleatória discreta. As distribuições de probabilidades, elas podem ser resumidas em valores únicos, como o valor esperado e a variância. Mas antes que nós aprendemos esse valor esperado, o que significa esse valor esperado e essa variância, nós precisamos saber o que significa a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, ela vai ser utilizada quando todos os valores de um conjunto ou de uma variável, eles possuem pesos iguais. Por exemplo, eles acontecem na mesma quantidade de vezes. E o seu cálculo, ele vai consistir na soma de todos esses valores do conjunto x1 mais x2 mais x3 mais x3 até xn, a quantidade de valores que tem dentro desse conjunto, dessa variável, dividida pela quantidade de valores de n, a quantidade de valores que tem ali, que se está somando. Já a média ponderada, ela vai ser utilizada quando cada um desses valores desse conjunto vai possuir um peso diferente, ou seja, eles vão ter algum desses valores eles vão ter uma importância maior do que outro, vão aparecer mais vezes do que outros. E seu cálculo ele vai consistir em multiplicar cada um dos valores desse conjunto, por exemplo, x1, x2 e assim por diante, pelo seu peso, pela quantidade de vezes que esses valores estão aparecendo. E somar todos esses resultados dessa multiplicação e dividir por o valor obtido pela soma de todos os seus pesos, de todas as quantidades que eles aparecem desses valores. A gente vai ver um exemplo mais para frente para entender melhor isso. Então, a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada é que, no cálculo da média aritmética simples, todos os valores eles vão contribuir com pesos iguais, enquanto que no cálculo da média ponderada, da média aritmética ponderada, os valores contribuem com pesos diferentes. Aqui está um pequeno exemplo para a gente entender as diferenças entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Suponhamos que temos um aluno que ele realiza 5 avaliações. Tem 5 avaliações, né? Esse aluno realizou essas 5 avaliações em um bimestre e ele vai obter essas determinadas notas em cada uma dessas avaliações. Por exemplo, nota 9, 7, 3, 8 e 7. Em cada uma dessas avaliações, ele obtém essa nota. Para ser aprovado, esse aluno ele precisa atingir uma nota final maior do que 7. E nós podemos, então, aprender isso através de dois exemplos. No primeiro caso 1, vamos ver como seria uma média aritmética simples. No caso 2, veremos como seria a média aritmética ponderada. No primeiro caso, o professor ele vai atribuir o mesmo peso para cada avaliação. Então, cada avaliação ela vai ter o mesmo peso. Aqui já é no outro caso, né? Aqui está mudado. Não tem uma representação da média aritmética simples no primeiro caso, que aqui seria o peso 1. Todos teriam o peso 1 nesse caso, na média aritmética simples. Aqui já é o segundo caso, o segundo e o terceiro caso. Então, o que aconteceria? O professor ele vai atribuir o mesmo peso para cada um dessa avaliação e nós vamos utilizar a média aritmética simples para calcular a nota final, porque cada avaliação vai ter o mesmo valor. Então, se o aluno obter esse valor na nota, ele vai obter 6,8, a média total, né? E como ele obtém 6,8, ele não vai passar. Agora, suponha que no segundo caso, o professor ele vai atribuir pesos diferentes para essas avaliações, né? Cada um desses pesos, ele vai atribuir pesos diferentes para cada uma dessas avaliações. E aí, nós vamos utilizar a média ponderada para calcular a nota final. Nesse segundo caso, a nota final, ela variaria com o peso pelo professor, dado pelo professor, para cada avaliação e a nota do aluno em cada avaliação, ou seja, vai variar de acordo com o peso que o professor deu para cada avaliação e com a nota que o aluno vai obter em cada avaliação. Digamos que o professor colocou para cada avaliação a primeira peso 2, segunda peso 2, terceira peso 3, quarta peso 1 e quinta peso 1. Nesse caso, e digamos que o aluno ele tirou as mesmas notas que tirou na média aritmética simples. No caso, seria 9, 7, 3 e 8 e 7. Se ele obter essa nota, nós poderíamos tirar, então, calcular a nossa
Média aritmética ponderada, que lembra-se que a gente pega cada valor, por exemplo, 9 vezes o peso, a quantidade de vezes que ele aparece, que é quanto? 2. 7 vezes 2, 3 vezes 3, 8 vezes 1 e 7 vezes 1. Dividimos por a quantidade, soma da quantidade de vezes, né? O peso do valor, de todos os valores, que seria 9, né? Somando todos esses, dá 9. Dividiríamos e daria 6,22. Nesse caso, também o aluno não conseguiu passar, já que a média precisava ser maior do que 7. Mas no caso, se esse aluno ele tirasse uma nota maior em provas que avaliações que valessem uma nota maior, por exemplo, na avaliação 3, ele tirou um 8. Naquele tirou um 3, né? Se ele tirasse uma nota maior em uma avaliação que valia maior nota, significa que ele poderia, então, por exemplo, aqui, ele tirou um 8 na na que valia peso 3 e 3 na que valia peso 1. Foi trocado em diversidade da nota, né? Então, se a gente calcular a média aritmética ponderada para essas notas e dar esses pesos, ele vai obter 7,44. Então, ele vai conseguir obter uma nota maior do que 7. Então, o peso dos valores e os valores vão influenciar nos nossos resultados de nossa média aritmética. E se vamos calcular uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada. Então, precisamos levar em conta o peso, a contribuição de cada um desses valores no nosso conjunto, na nossa variável. Dado isso, agora a gente vai aprender um pouco sobre o que é o valor esperado de uma variável aleatória discreta. Nós já sabemos o que são as médias aritméticas e ponderadas e vamos fazer isso agora. O valor esperado de x, a gente vai aprender um pouco sobre o que seria o valor esperado de x, o valor de variável aleatória discreta. O valor esperado de x, onde x é uma variável aleatória discreta, é uma média, ela é a média ponderada, dos valores possíveis que x vai assumir, que ele pode assumir, cada valor sendo ponderado de acordo com a probabilidade desse evento ocorrer, né? O peso desses valores, a quantidade de vezes que eles aparecem, ou então a probabilidade, né? Nesse caso. Então, o valor esperado ele é o resumo da distribuição de uma probabilidade. É a medida de tendência central, por exemplo, o valor esperado que se espera encontrar. Então, o valor esperado é a média de longo prazo, no sentido de que, por exemplo, se mais e mais valores da variável aleatória forem coletados por amostragem, por tentativas repetidas, ou de uma determinada probabilidade, a medida da amostra ela se torna mais próxima do valor esperado. Então, o conjunto de valores vão se tornar cada vez mais próximo do valor esperado. Em termos mais concretos, a expectativa ou o valor esperado é o que você esperaria que o resultado do experimento fosse em média, ou seja, o que você encontraria em média, né, ponderado. Então, o L vai significar valor esperado de x, ou expectativa ou esperança de x. Então, o valor esperado de x ele é geralmente escrito como esse, como é x ou como essa letra que se lê mi. O valor esperado ele vai ser a soma, que é o símbolo de somatória, e o símbolo de todos os infinitos, de todos esses valores. Vai ser o quê? A soma de cada um desses resultados possíveis, que x pode assumir, por exemplo, aqui é representado por x, mas que pode ser AI, é a mesma fórmula, só que escrita de maneira diferente. AI, que seria A1, A2, AN, todos os valores que x pode assumir, vezes a probabilidade de ocorrência dos resultados. Por exemplo, a probabilidade de A, P1, a probabilidade de A2, P2, a probabilidade de AN e assim por diante. Você multiplicaria e somaria todos esses valores. Aqui vamos seguir com algum exemplo para a gente ver mais para frente. Primeiro vamos assumir algumas coisas importantes que precisamos ter em mente. 3 pontos em relação ao valor esperado são dignos de nota. A primeira é que a série x1 vezes p1 mais x1 vezes p2 mais xn vezes pn pode ter um número finito ou um número infinito de termos, dependendo da faixa de valores que a variável, nosso x, a variável x, ela pode assumir. Em segundo lugar, que nós precisamos saber que, ao contrário de uma variável aleatória, de uma média aritmética,
ao contrário de uma média aritmética, a soma não é dividida pelo número de termos. Por exemplo, aqui nós, na média aritmética ponderada, nós somamos, né, os valores, dividimos por os valores, né, pelas probabilidades dos valores, pelos pesos dos valores, no caso, né, pelo número de termos. A gente não divide, nem na média aritmética, no caso aqui, não fazemos nem jus à média aritmética completamente, nem à média ponderada. Então, por que isso acontece? Como essas probabilidades são pesos relativos, por exemplo, 0,5, 0,5 que dá 1, 0,2 mais 0,8 que dá 1, são pesos relativos, ou seja, todas as probabilidades elas são escaladas entre 0 e 1, a divisão ela já foi feita implicitamente, ou seja, a gente já fez uma divisão implicitamente, então não precisamos somar todas as probabilidades e dividi-los. Por exemplo, se aqui no caso não precisamos somar, daria 1, então dividiu esse resultado. 3,2 por 1 daria 3,2, ou então aqui no caso, menos 8 dividido 37 por 1, que seria somando esses pesos, daria 1, então não faz diferença. E finalmente a gente precisa entender que, exceto quando todos os valores das probabilidades são iguais, essa soma não é igual à média aritmética, ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, ó, por exemplo, considera essa variável aleatória, binomial x, que pode assumir 25 ou pode assumir o valor de 40, com a probabilidade de 0,5 e 0,5 os dois valores. Ou então, a mesmo caso, os mesmos valores, só com a probabilidade diferente, 0,2 ou 0,8. Então, as probabilidades são diferentes. Quando as probabilidades forem iguais, o resultado vai ser igual a uma média aritmética simples. Por exemplo, 3,25, você aplica a fórmula, né? Valores, soma os valores, divide pela quantidade de valores, e aqui multiplica os valores pelas suas probabilidades e soma e vai dar a mesma coisa. Mas quando essas probabilidades são diferentes, o que acontece é que vai diferir, né? O resultado do valor esperado, ele vai diferir, não vai ser o mesmo valor. Então, para obter o valor médio provável, nós temos a média dos valores ponderados por suas probabilidades, sempre, para calcular o valor esperado, né? E dessa forma, os valores com grandes probabilidades, como o 0,8, eles vão contar mais do que os valores com pequenas probabilidades. Então, a gente ajusta isso calculando através da média ponderada, ou então através da formulazinha do valor esperado. Então, quando for diferente as probabilidades, precisamos levar em conta os pesos diferentes de cada um destes valores. Aqui vamos calcular um exemplo. Aqui a gente vai para um exemplo para você ver como é a aplicação da fórmula. Por exemplo, a gente vai ter a formulazinha dos representantes diferentes, aqui é o μ, o valor esperado, somatório e tudo mais. Veja só que aqui nós temos nossos valores e aqui nós temos nossas probabilidades. Como aqui, representado aqui, o que a gente deve fazer é multiplicar esses valores, o valor por sua probabilidade. Por exemplo, 0,0,1, 1,0,2, 2,0,4, 3,0,4. Temos todos os valores, cada um destes valores aqui, até o último valor. Somamos todos esses valores e aí teremos o nosso valor esperado, que no caso é 1,9. Veja que ele fica aqui bem aqui no valor esperado, aqui no gráfico. Aqui temos outro exemplo. Prosseguimos com o mesmo procedimento, que seria 0,02, 1,05, 2,03 e teremos todos os nossos valores, que somando daria 1,1. Então, o valor esperado dessa variável é 1,1. Apesar de que o valor esperado ele é muito eficiente, Apesar que o valor esperado ele é muito eficiente, se você tivesse que resumir uma variável aleatória com um único número, esse valor esperado ele seria uma boa escolha. Mas ainda assim, a média deixa de fora uma boa quantidade de informações que você tem na sua variável. Por exemplo, aqui nessas variáveis, a variável x e a variável y, elas vão ter ambas a média ponderada, ou o valor esperado vai ser 0 e aqui também vai ser 0. Desceu demais. Então, mesmo que eles tenham a mesma média, você pode observar, mas os dados estão dispersos, estão espalhados de maneira diferente. Observe, isso aqui é bem mais separado sobre a média,
enquanto esse aqui é menos separado de acordo com a média. Então, as probabilidades de cada um desses valores, elas são diferentes. Como você pode observar que as probabilidades de cada um desses valores são bem diferentes. Isso faz com que os dados sejam diferentes no espalhamento deles nos gráficos. Então, o valor esperado, ele vai descrever com precisão o ponto médio de uma distribuição, por exemplo, aqui 0, é por exemplo 0, mas eles precisam de outra coisa que identifique essa variação que existe dentro desses dados. Isso vai ser a variância, que ela vai quantificar a dispersão dos valores em torno do ponto médio, como esses valores estão aqui dispersos do nosso ponto médio. Então, a variância de uma variável aleatória discreta, ela que escrevemos como esse símbolo aqui, ela é uma medida de até que ponto os valores reais de uma variável aleatória, eles vão diferir do valor esperado. Por exemplo, aqui, a variância de uma variável aleatória x, ela é definida como a fórmula abaixo, que a gente vai seguir para aqui. Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas amostras de duas populações diferentes que vão ter a mesma média, que é 100. Por exemplo, aqui a mesma média é 100, mas observe que a variância delas duas é totalmente diferente. Enquanto essa tem aqui já no caso seria desvios padrões, que seria 10. A vermelhinha seria 10, desvios padrões, né? E a azulzinha seria 50. Então, tem desvios padrões diferentes. Aqui já vai para o desvio padrão. Então, para se calcular essa variância de uma variável aleatória discreta, nós temos essa formulazinha, que é essa equação que nós utilizamos para calcular a variância de uma variável aleatória discreta. Então, o x aqui, observe que aqui eu separei por as cores. Aqui são três maneiras diferentes de representar a mesma fórmula. O x, ele vai representar o valor esperado, como nós já sabemos, que é o valor esperado de x, né? Usar aí, eles são os diferentes valores possíveis da variável aleatória x, cada um dos quais ocorre com probabilidade pi. Em palavras, a fórmula da variância, ela diz para tirar uma média ponderada da distância quadrada para a média. Ao elevar ao quadrado, por exemplo, aqui, nós garantimos que estamos calculando a média apenas de valores negativos, de modo que a dispersão da direita e da média não cancele o da esquerda. E nós, ao usarmos isso, essa expectativa, estamos ponderando os valores de alta probabilidade mais do que os valores de baixa probabilidade. Então, mas novamente, o PI ou PX, que aqui está representado de maneira diferente, o azulzinho, né? São as respectivas probabilidades de x. Então, aqui todas são as probabilidades de x. E o AI, ou XI, ou X, são os diferentes valores possíveis da variável x. Vendo aqui? E o EX, ou o Mi, é o valor esperado de x. Então, aqui nós temos, são as respectivas probabilidades, vezes os diferentes valores possíveis da variável x, menos o valor esperado. Vamos ter um exemplo para ver mais como isso funciona. Então, aqui, dado esse exemplo, vamos para cada um dos passos. Então, temos a nossa fórmula, que é a mesma que essa fórmula aqui. Ou essa, tanto faz, é a mesma fórmula, só representações diferentes. Então, temos nossa fórmula, e o primeiro passo que a gente deve fazer é calcular o valor esperado de x. O valor esperado ou o Mi. Esse se chama valor esperado, eu que fico falando é x, mas o valor esperado e o Mi. Então, nós calculamos primeiro, se lembramos que a gente multiplica os valores, né? A gente multiplica, calculamos esse valor, nós multiplicamos cada um dos nossos valores pelas probabilidades e somamos todas elas e damos o valor esperado. No passo 2, a gente subtrai, então aqui, a gente subtrai o valor esperado, cada um desses valores, e cada valor possível, por exemplo. Aqui deu 0,5, Aqui deu um valor, né? A gente diminui esse valor pelo seu valor esperado. Então, vai ficar assim, 1 menos 2,10, 2 menos 2,10, 3 menos 2,10, 4 menos 2,10.
Aí obtemos cada um desses valores. A partir daí, nós elevamos a diferença ao quadrado. Então, cada um desses valores vai ser elevado ao quadrado. Então, elevamos cada um desses valores ao quadrado e obtemos o nosso resultado. A partir daí, cada desvio quadrado, que são esses aqui, ele vai ser ponderado por sua probabilidade de ocorrência, ou seja, vamos multiplicar 1,21 por 0,25, 0,01 por 0,50 e assim por diante. Quando terminamos de fazer isso, em seguida a gente soma todos esses valores e aí teremos a nossa variância, que seria 0,79. Se a gente quiser calcular o desvio padrão, a gente só precisa tirar a raiz quadrada desse desvio padrão, que vai ser igual a 0,9. É importante ressaltar que esta medida básica, esta medida aqui é a medida básica de quando cada valor de x aqui, ele vai diferir da expectativa, ou seja, vai diferir dessa expectativa. Por exemplo, aqui, se você tira 2,1 menos 1, o que vai dar é a diferença básica da expectativa, né? 1,2. Falta 1,2 para o valor de x1 chegar a 2,1. Então, é isso. Aqui, a gente vai ver por que é importante calcular a variância. A variância ela vai informar o grau de, como a gente já falou, o grau de propagação de um conjunto de dados. Se eu disser que um conjunto de dados ele tem uma variância zero, por exemplo, como esse caso aqui, eu estou dizendo, por exemplo, que você sabe que todos os números deles são iguais, então todos os números deles vão ser 3. Então, a variância dele vai ser 3, vai ser um modelo determinístico. Já se a variância for alta, por exemplo, nesse caso aqui, da variância Z, especialmente como razão para a média, isso indica que os dados têm algumas diferenças muito grandes entre os seus valores. Por exemplo, as diferenças bem grandes. Tem um grande buraco aqui e as diferenças são bem grandes, né? Os principais dados ficam 5 e 1. Então, quanto mais espaçados os dados, maior vai ser a variância em relação à média. Então, nós já estudamos essas 3 distribuições nos vídeos anteriores, dessas variáveis estatísticas discretas, e aqui tem algumas representações da Bernoulli, binominal e Poisson. Aqui tem o valor da probabilidade, que vai determinar a chance de se obter um valor particular de x, se você esteja interessado em cada uma dessas distribuições e em cada uma das formulazinhas. Vamos ter aqui a expectativa da distribuição de valores, que vai ser estimada pela média aritmética da amostra, média aritmética ponderada, e temos aqui cada um dos valores que vão corresponder. E aqui temos a variância, que é a medida de dispersão desses valores, né, que já aprendemos, ou do desvio das observações do valor esperado. Então, essas distribuições são para as variáveis discretas, as quais são medidas com números inteiros ou contagens. Aqui está alguns comentários, por exemplo. A Bernoulli, ela usa para resultados dicotômicos e, por exemplo, se reproduzir ou não, esta é a questão, né? A binominal, ela é usada para o número de sucessos em N, tentativas independentes, e pode ser usada para a presença ou ausência de espécies, como já vimos para a rixa, né? E tem Poisson, que é usada para eventos independentes e raros, onde o lambda é a taxa na qual os eventos ocorrem no espaço ou no tempo, e pode ser utilizado para a distribuição de espécies raras em uma paisagem. Aqui temos algumas representações, por exemplo, a variável aleatória de Bernoulli, e vamos ver como é o valor esperado e a variância. Como aprendemos aqui, o valor esperado e a variância da Bernoulli é P, o valor esperado, e P vezes 1 menos P é a variância. Se estivermos aqui nesse caso, como temos aqui o P para esse exemplo é 0,4, então o valor esperado vai ser 0,4. E a variância, nesse caso, vai ser P, que é 0,4, vezes 1 menos P, que vai ser 0,6, que no caso seria 0,24. Esses exemplos nós vimos nas aulas anteriores. Aqui temos o valor esperado e a variância para a variável aleatória binominal. Se lembramos que para calcular o μ é igual, o valor esperado é igual a N vezes P. No caso aqui, nós temos o N, que é 9, e o P, que é igual a 0,8, multiplicamos e damos o valor, que seria 7,2, o nosso valor esperado. Já a variância é N vezes P, que seria 9 vezes
0,8 vezes 1 menos 0,8, que é 1 menos P, que daria 1,44. O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada, que daria 1,2. Esses exemplos eu não detalhei muito, porque a gente já viu nas aulas anteriores. Então, se você quiser ter mais, é só ir para o vídeo sobre variável aleatória binominal. Já a variável aleatória de Poisson, ela é exatamente a mais fácil, de certa maneira, porque ela é uma lambda. Tanto o seu, como vemos aqui, tanto o seu valor esperado como a sua variância é o lambda. Então, é muito fácil a gente calcular essa variância, esse valor esperado da variável aleatória de Poisson. E por hoje é só. Muito obrigada. Espero que vocês entendam, espero que esteja bem.